A paz de Deus seja convosco, meus irmãos. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre duas parábolas que Jesus nos conta em Mateus capítulo 21. Uma está do versículo 1 até o 4 e a outra está dos versículos 33 até o 46. Depois para vocês, se você quiser ler completo esse capítulo para você entender melhor. Essas parábolas nos trazem coisas muito importantes para a nossa realidade de hoje e nos ensinam algo muito importante. Porque como Jesus falava muito através de parábolas, através de metáforas, talvez a gente leia e só leia o capítulo por inteiro, mas não pare para entender realmente qual o significado daquelas parábolas, daquele ensino que Jesus estava querendo nos dar. A primeira parábola, ele nos fala sobre um agricultor que ele monta ali uma plantação de uvas, ele monta todo o espaço para uma plantação de uva, ele cerca todo ali o campo, faz uma torre para o vigia e também arrenda a sua plantação para alguns lavradores. Ou seja, ele contrata alguns lavradores e deixa eles trabalhando naquela plantação de uvas e ele vai viajar. Num certo tempo, ele envia um dos seus empregados para arrecadarem tudo que foi conquistado com aquela plantação, tudo que foi ganho com aquela plantação para arrecadar, né? E aí, quando esses empregados deles voltam nesse tempo, os lavradores que estavam lá trabalhando, com muita raiva, inveja e ganância, queriam para eles a plantação, né? Porque o dono não estava lá. Então, queriam para eles a plantação. Então, eles batiam e matavam os empregados que o rei mandava. Então, o rei mandou um, eles bateram e mataram. O rei mandou outro, eles bateram e mataram. E assim por diante. Até que o dono daquela plantação, o agricultor, ele decide mandar o seu próprio filho para ver se através do seu próprio filho aqueles lavradores tivessem mais respeito e devolvessem a ele o que era dele. Mas esses lavradores fizeram a mesma coisa. Eles bateram, maltrataram e mataram o filho daquele agricultor. E nessa primeira parábola, Jesus, então, ele termina essa contagem dessa parábola falando assim que o reino de Deus seria tirado dos judeus, seria tirado dos fariseus, dos chefes da lei, seriam tirado deles e dado para outras pessoas que geravam os frutos do Espírito. E depois ele vem contar também outra parábola logo em seguida sobre um casamento, que um rei havia feito um casamento para o seu filho e chamado os seus convidados. Quando a festa estava pronta para iniciar, ele mandou chamar os convidados, mandou os empregados chamarem, mas os convidados não quiseram ir. Cada um foi resolver as suas coisas. Um foi para os seus negócios, outro foi para sua casa. Todos foram resolver os seus negócios, mas não quiseram ir para a festa. O rei ficou muito triste e mandou que os empregados chamassem todas as pessoas que estavam ao redor, estavam pelo caminho. E os seus empregados foram e chamaram todos que estavam pelo caminho e os convidaram para a festa. Mas quando o rei entra no pátio da festa, ele vê um homem, o único homem que não estava com as roupas de festa. E ele pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Como você conseguiu entrar aqui sem estar com as roupas de festa? Mas aquele homem não responde nada. E o rei então expulsa aquele homem e diz que ele expulsa para um lugar onde haverá choro, dor e ranger de dentes. E aí Jesus também termina essa parábola falando que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Primeiro que na primeira parábola Jesus estava nos mostrando que o reino de Deus, ele estava contando coisas futuras, o que aconteceria no futuro, né? E também o que estava para acontecer ali perto do seu tempo, onde ele estava na terra, e o que estava para acontecer agora, né? No nosso tempo, ou até mais para frente, que a gente não sabe, quando será a vinda do Senhor, mas a gente sabe que está perto. Então ele fala que o reino de Deus seria tirado dos judeus, porque os judeus não aceitaram a Jesus. Muitos não creram em Jesus. Então o reino de Deus seria tirado deles. Fala que os lavradores seriam ali os chefes dos fariseus, né? Seriam os chefes das leis, aqueles que diziam trabalhar para o rei, diziam trabalhar para Deus, para o dono, quer dizer, mas eles não amavam o dono. Era como se não amassem o que faziam, só faziam por ganância. Então Jesus fala: tirarei de vocês e darei para outros, ou seja, o reino de Deus ele entregou para os seus gentios. Ele deu ali a oportunidade para que os gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que não conheciam o Senhor Jesus, não conheciam a palavra de Deus, deu oportunidade para essas outras pessoas também serem salvas, né?
que seríamos nós, os gentios, hoje, que nós cremos em Jesus e nós aceitamos a Jesus. E quando ele fala sobre o casamento, ele também quer nos deixar claro sobre a vinda dele, a sua segunda vinda, sobre que muitas das pessoas são chamadas, mas muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para entrar no céu. Porque muitos o Senhor chama para fazer a sua obra, muitos aceitam a Jesus, mas muitos desses que são chamados e dizem que estão fazendo a obra do Senhor, estão fazendo com a intenção errada, estão fazendo com a pretensão errada, ou não estão se preparando, porque a nossa salvação ela é diária, a nossa preparação ela é diária. A palavra do Senhor diz que quem crer e for batizado, esse será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas a nossa busca pelo nosso direito de salvação, ele é diário. Nós temos que renovar essa salvação diária ali, através da nossa vida, que nós vamos mudando o nosso comportamento, vamos deixando que Cristo, ele direciona a nossa vida. Então ele conta como se aquele moço, e como aquele moço não estava com as vestes de festa, então nós entendemos que aquele moço não estava preparado. Ele foi chamado no meio da multidão, mas ele não estava preparado. Porque no grande dia Deus irá mostrar tudo que nós fizemos, Deus irá cobrar de nós tudo que nós fizemos, tudo que nós deixamos de fazer. Então aquele moço, ele não estava preparado, talvez naquele momento também nos deixa entender que foi cobrado algo dele e ele não tinha aquilo que foi cobrado. Então ele também foi expulso, então ele subiu junto com a igreja, mas infelizmente ele não entrou no céu, pois ele não estava preparado. Isso nos faz refletir sobre a volta de Jesus, sobre o nosso preparo, que tem que ser cada vez mais intensificado, que nós devemos entender que Jesus está às portas, que Jesus está cada vez mais perto de voltar e que não devemos desfalecer, mas devemos a cada dia mais nos esforçarmos para sermos iguais a Jesus. Paulo diz, fazei o que eu faço, né? Me imitem, me copiem, porque eu procuro copiar a Jesus. Então ele fala isso porque Paulo foi um homem que ele buscou com todas as suas forças ser o mais parecido possível com Jesus. Ele não era perfeito, mas ele buscou ser o mais parecido possível com Jesus. Então essas parábolas também nos mostram, a primeira parábola também nos mostra que a misericórdia de Deus com a sua criação. A sua criação, a partir do momento que Adão e Eva pecou e desobedeceu e perdeu ali o direito de continuarem morando no jardim do Éden, de continuarem sendo imortais, de ter tudo ali prontinho, em perfeita harmonia para eles, se encontrando com Deus todos os dias à tarde. Através da desobediência eles perderam isso. E através deles, né, todas as pessoas que iam nascendo, foram já nascendo condenados para o inferno, mas Deus, com a sua infinita bondade, manda ainda seu Filho Jesus para que nos livrasse desses pecados, para que pagasse esses pecados por nós, para que nós pudéssemos novamente termos o direito da vida eterna e nos reconciliarmos com Deus. Então nós não fomos feitos para sofrer, nós fomos feitos para ser imortais, para termos uma vida em perfeita harmonia, uma vida com Deus, vivermos no jardim do Éden. Mas infelizmente, nós tivemos ali, Adão e Eva tinham ali o livre-arbítrio, mas infelizmente eles não souberam lidar com aquilo, não souberam serem gratos talvez com aquilo, não souberam cuidar daquilo. Infelizmente aquilo aconteceu e a humanidade sofreu com isso, mas o infinito amor e misericórdia de Deus hoje nos traz a graça, nos traz o direito de reconciliação novamente com Deus. Então hoje nós podemos novamente ter o direito de salvação. Então Deus, ele não desistiu de nós, Deus, ele não desistiu da sua criação. Pelo contrário, ele fez o impossível, que foi dar o seu único filho para morrer naquela cruz, para resgatar o seu povo novamente para com ele. Porque Deus, ele busca todos os dias um relacionamento conosco, um relacionamento com a sua criação. Então ele sempre faz do impossível, aquilo que nós não podemos medir, não podemos imaginar, para que nós possamos estar juntamente com ele novamente. Se você conseguiu entender essa explicação que eu trouxe para você hoje, deixa nos comentários, que Deus venha edificar a sua vida com essa palavra, e que a cada vez que você for ler a Bíblia, você venha ler ela com mais amor, mais carinho, para você não só realmente ler decorrido aquele texto, mas com amor e carinho, para que você venha entender cada vez mais, com a ajuda do Espírito Santo, a maravilhosa palavra do Senhor. Amém? Fique com Deus.